O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo a ser trabalhado é o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. Como sempre, antes de iniciarmos a nossa palestra, nós queremos lembrar que a Sociedade Espírita Allan Kardec está abrindo aos poucos para o atendimento ao público novamente, com os passes nos horários da manhã e tarde. Vocês podem acessar a página do Facebook ou o site www.seacpoa.org para ver os maiores detalhes. Hoje iniciamos também a evangelização, aonde os jovens e as crianças retornam para o estudo também da doutrina espírita. Façamos a nossa preparação. Do próprio capítulo, escolhemos o item de número 3, que é fala de Kardec sobre as passagens de Jesus a respeito desta bem-aventurança. O título é Justiça das Aflições, que nos diz assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pelas palavras dos Espíritos. Façamos a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinito amor e bondade. Como bem disse Allan Kardec, se Tu és toda justiça, toda bondade, toda misericórdia, o que passamos não é um castigo Teu. Que só saibamos, Senhor, nesta manhã de hoje, estudando esta bem-aventurança, possamos entender em profundidade, mais do que tudo, colocar em prática e entendendo a essência da Tua lei, que é de amor, justiça e caridade. Somos nós, Senhor, que construímos o nosso destino. Somos nós que, dia a dia, preparamos o nosso amanhã. Quando temos certeza disso, nós nos comprometemos com a justiça divina, com a lei de amor, com a lei de causa e efeito. Pedimos para os amigos que coordenam esse momento, então, a permissão para iniciarmos o estudo desta manhã. Que assim seja. Então, hoje, para trabalhar o capítulo de número 5, os bem-aventurados os aflitos, nós temos o nosso companheiro João Miranda, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na divulgação da doutrina e também como colaborador na área administrativa. Com a palavra, o nosso companheiro. Obrigado, Solange. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui e que bom, né, que aos poucos estamos retornando, né, retornando às nossas atividades, e essa casa, assim como todas as casas espíritas, exercem, né, um papel essencial dentro da sociedade, né, um papel de consolo, um papel de transmissão de conhecimento, um papel de equilíbrio,
né, diante de um aparente caos que às vezes aos nossos olhos pode transparecer. Fazendo um breve resumo, né, do que a Solange leu na sua introdução, né? Não há injustiça na casa do Pai. E às vezes para nós isso é tão difícil de entender, todos esses mecanismos, né? Entender essas causas das aflições, né? Conforme o texto diz, né, Solange? Por que uns sofrem tanto e os outros aparentemente não? Né? Porque uns aparentemente têm tanto e outros não. Qual é a lógica disso? Né? Muitas vezes a gente não percebe essa lógica, mas nós temos sim a convicção de que todo o universo está sujeito a um conjunto de leis, um conjunto de leis sábias, um conjunto de leis que nos impulsionam permanentemente para a evolução. Tudo permanentemente evolui, né? Do átomo ao espírito. Os hindus chamavam essa lei de lei do Dharma, que impulsiona a vida, né, para seguir em frente numa marcha evolutiva. E nós estamos imersos nesse fluxo de evolução. Muitas e muitas a gente não percebe isso, né? Então, situações como que ocorreram, né, que causam, sim, tanta dor e tanto sofrimento, né? Às vezes nós não conseguimos entender a lógica dessas coisas. Mas também esses momentos nos trazem oportunidades incríveis. Oportunidade de superar essas provas, né, Solange? Oportunidade de exercer o melhor de nós. A oportunidade de voluntariado, a oportunidade de transformar dor em ação, em colaboração, em amor ao próximo. Então, todo esse período também nos traz uma série de oportunidades, é um momento de reflexão íntima também, sobre sofrimento, sobre a própria vida, sobre essas leis que regem todo esse universo. Então, o capítulo de hoje é um capítulo, né, que é muito apropriado a esse momento que a gente está vivendo, né, que é bem-aventurados os aflitos. Puxa vida, mas aparentemente o texto assim, mas bem-aventurados os que sofrem. Será que é isso mesmo? Será que é essa a lógica que Jesus, né, nos coloca aí no Evangelho? Isso é um pequeno trecho, né, da grande obra que é o Sermão da Montanha, né, inserido no Evangelho. Vamos ver se eu sei trocar aqui, ali, aqui. Né? E essa grande obra, né, é transcrita várias vezes, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus profere esse sermão depois de ter passado um longo período em oração e em meditação, buscando esse contato íntimo com Deus, com o Criador. Né? Jesus, o ser mais evoluído que já teve nesse planeta, jamais prescindia desse contato com a divindade. Jamais prescindia do uso da oração. O ser mais evoluído. O que dizer de nós? Quanto tempo nós nos dedicamos a esse contato? E orar não é um movimento labial, orar não é palavras repetitivas. Orar pode ser caminhar na natureza. Orar pode ser trabalho. O trabalho é uma oração com as mãos. Orar significa conectar. Quantas e quantas vezes, durante 24 horas, durante um dia, eu me dedico a essa conexão. Seja no momento que acorda de, né, fazer aquela primeira prece do dia, de buscar essa conexão. Então, Jesus jamais prescindia dessa veemente experiência da divindade. Então, esse Sermão da Montanha, ele trouxe uma luz tão fascinante que ninguém pode ler essas palavras, né, esse sermão, sem sentir esse alço divino e vislumbrar essa luz celeste. Então, um momento de altíssima inspiração.
altíssima inspiração. Né? E Gandhi sempre dizia, Gandhi um hindu, né? Vejam bem, mas um homem extremamente eclético e alguém que buscava conhecer essas leis da natureza, né? Dizia que se tudo tivesse sido perdido, absolutamente tudo, e só sobrasse na humanidade, né, dentro dos livros filosóficos e dentro dos livros religiosos, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, ele contém a essência do ensinamento dos mestres, a essência do ensinamento divino. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata, né, vários capítulos dedicados ao Sermão da Montanha. A gente tem o capítulo 5, que a gente vai falar hoje, né? Bem-aventurados os aflitos. Depois nós temos o 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, buscai e achareis, e pedi e obtereis. Todos esses capítulos, fragmentos de um único manuscrito, de um único sermão, que é absolutamente a transcrição de um caminho, né, para o homem encontrar sua finalidade, para nós encontrarmos a felicidade, ou a eudemonia. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, e aí inicia esse capítulo, né, com uma passagem de Mateus, em que Jesus vai falando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Famintos e sequiosos por justiça. Puxa, como é que a gente interpreta isso? Faminto por justiça. Eu acho que antes disso, assim, o que é justiça? O que é ser justo? Isso é uma reflexão importantíssima. O que é justiça? E a gente, na nossa sociedade, a gente usa muitos símbolos, às vezes, para expressar coisas, né? Qual é o símbolo da justiça? Sabe, Solange? A espada e uma balança, não é isso? Na antiga deusa Tênis e vendada. O que isso significa? Ah, porque a justiça é cega. Puxa, mas como é que a justiça pode ser cega? Cega com uma espada na mão, eu digo, meu Deus, onde é que nós estamos? Mas significa o quê? A espada, vontade, lei e a balança, o equilíbrio. Justiça, Natal, está ligado essencialmente ao equilíbrio e à harmonia. Buscai a harmonia e o equilíbrio e tudo mais vos será concedido. Não era assim que Jesus dizia? Ou buscai em primeiro lugar o reino dos céus, onde impera essa harmonia, e todo o resto vos será concedido. Bem-aventurados, então, os famintos e sequiosos por justiça. Mesmo trecho, né, ainda agora por Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mas será que aqui Jesus estava se referindo a uma pobreza simplesmente material? Também entender qual é esse conceito de pobreza. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Ainda, mas ai de vós, ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que tende no mundo material a vossa consolação. No mundo da personalidade, a vossa consolação. Porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Então, são palavras muito, muito fortes
né, que devem necessariamente ser bem interpretadas. E a gente começa com esse conceito de justiça. E aí vamos tentar resgatar esse conceito lá dos gregos, lá do nascimento da filosofia. O que era justiça para os gregos? Isso é muito bem retratado por Platão numa obra chamada A República, né? Onde Platão narra um diálogo de Sócrates com alguns outros gregos, justamente sobre o que é justo, o que é justiça. E ao final desse diálogo, tentando resumir, Sócrates chega a essa conclusão junto com os demais: dar a cada um o que lhe compete, segundo a sua natureza e o seu mérito. Dar a cada um o que lhe compete. A justiça é todo mundo ser igual. Não. Não. Nós somos iguais, sim, em uma coisa: em potencialidade. Nós somos uma chispa, nós somos uma centelha divina. Isso todos nós somos, igualmente. Depois disso, cada um de nós é diferente. Nós temos as nossas experiências, nós temos as nossas virtudes, nós temos os nossos vícios, somos um universo em miniatura. Cada um de uma forma diferente da outra. Então, justiça está muito apropriado a isso. Dar a cada um o que lhe compete, segundo a sua natureza e mérito. A expressão, ela coloca a essência da justiça na filosofia grega. Essa frase reflete a ideia de que a justiça não é apenas uma questão de igualdade superficial, mas de reconhecer e respeitar as diferenças individuais, contribuindo então para harmonia e equilíbrio, tanto na sociedade quanto na alma. Olha só o que os gregos diziam. Diz assim, cara, tem duas justiças. Uma justiça individual e outra uma justiça coletiva. Assim, como assim uma justiça individual? Não entendo justiça. Eu com eu? Sim, eu com eu. Eu com as minhas máscaras. Eu com as minhas facetas da personalidade. Segundo os gregos, o ser humano era composto desses três grandes blocos, que eles chamavam de soma, de psique e de nous. Soma, o corpo material e energético. Psique, as nossas emoções, a nossa mente. E o nous, a nossa essência, o nosso espírito. É aquele quem realmente nós somos. É aquele com quem nós devemos nos identificar. O Espiritismo diz exatamente a mesma coisa, né? O corpo, o perispírito e o espírito são muitas maneiras da gente afirmar a mesma coisa, a mesma lógica. Lá os hindus dividiam isso em 7, diz que a personalidade era em 7, né? Baseadas no corpo energético, no corpo emocional, no corpo mental. E depois eles chamavam uma tríade, né? Que eles chamavam de Atma, Buddhi e Manas, né? Esse conceito dessa trindade, que a gente pode também traduzir por vontade, a gente pode traduzir por amor e por inteligência. Isso é quem somos, isso é o nosso nous. E para os gregos, a justiça individual estava em harmonizar esse ser. Harmonizar o corpo, harmonizar a psique, comandada por um espírito harmonizado com a natureza. Esse era o conceito dos gregos. E justiça individual para eles era essa harmonia. Então, Platão, nesse livro, A República, ele dizia que o homem era composto pela parte racional, essa parte suprema, responsável pelo pensamento lógico, pela busca da verdade. Esse deve governar a alma ou o indivíduo com sabedoria.
Voltando lá ao Sermão da Montanha, quando Jesus se recolhe, ele está se recolhendo para buscar nele aquilo que é mais elevado, né? Que é esse espírito e essa conexão. Ainda os gregos diziam que havia uma parte irascível, associadas às emoções, e ao espírito como coragem, indignação justa, e deve apoiar a parte racional. Será que a gente não deve dar vazão às nossas emoções? Claro que sim, sim. Né? Quem não se emociona, por exemplo, com tudo isso que aconteceu? A emoção faz parte da nossa vida. Claro que sim. Mas será que nós devemos ser direcionado, comandado pelas nossas emoções? Não. O emocional, ele muitas vezes é irracional. Muitas vezes. Né? Vocês já viram uma pessoa com medo? Uma pessoa com raiva? Ela não está na sua razão. Ela não está no seu normal. Ela está dominada pelas suas emoções. Então, o que os gregos falavam dessa justiça individual era que esse ser superior dominasse as suas emoções, dominasse a sua irracionalidade, dominasse o seu instinto, que todos nós temos, que nós viemos num processo de evolução contínua. Tudo está sempre em evolução. Então, nós temos ainda enraizado muito forte em nós os instintos. Isso está errado? Não, não está errado. De jeito nenhum, isso faz parte da vida. O que está errado é deixar que isso direcione a nossa vida. Que os vícios direcionem a nossa vida. Muito bem. Justiça individual. A essa justiça individual, os gregos deram um nome a essa justiça. Deram o nome de ética. Então, a justiça no indivíduo é uma forma de equilíbrio e harmonia interna, onde cada parte da alma, os gregos entendem a alma como o ser humano, tá? Cumpre sua função adequada. Isso traduz em uma vida ética, associada à autodisciplina e moderação. Puxa, autodisciplina. Então, são 3 grandes blocos, né? Dentro desse processo de evolução humana. O primeiro é autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente se conhece de verdade? A gente conhece de verdade as pessoas com quem a gente convive? Autoconhecimento. O segundo, associado a essa moderação, é o autodomínio. O domínio das suas emoções, o domínio da sua mente. E o terceiro, dentro desse processo de evolução humana, a autorrealização. Quando é que nós atingimos essa autorrealização? Quando nós percebemos toda a conexão do universo e da vida. Todos estamos conectados. Jesus e todos os grandes mestres de todas as correntes filosóficas, de todas as religiões, sabiam e viviam de acordo com essa unidade. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e está em vós. Era o que Jesus nos dizia. Unidade. A autorrealização é nós entendermos essa unidade do universo e vivermos de acordo com isso. Que o sofrimento do próximo seja o meu sofrimento. Que o meu desenvolvimento seja o desenvolvimento do próximo. Quando nós entendemos essa mecânica do universo, né? Quer dizer, quando nós vivemos essa mecânica do universo, nós chegamos ao terceiro estágio, a autorrealização. Que certamente nós estamos muito longe disso, muito longe. Que até em alguns momentos, pela racionalidade, a gente pode entender. Né? Talvez durante alguns momentos a gente consiga viver um pedacinho dessa conexão, desse êxtase. Mas nós não conseguimos viver isso plenamente. Vamos conseguir? Claro que vamos conseguir.
nós nos encontramos nas duas primeiras fases, muito mais na primeira ainda de autoconhecimento. A gente não se conhece. A gente não sabe que quando quem está mandando na gente é o corpo emocional, é o corpo mental, ou é verdadeiramente o meu centro, o meu eu superior. E aí eu deixo que aqueles outros corpos, que aquelas outras máscaras, que aquelas outras personas dominem a minha vida. E eu sou regido pelos instintos. Né? Tantos e tantos, né? O instinto da gula, instintos sexuais, instintos... E eu sou regido por isso e a minha vida tem esse centro. Faz parte da natureza? Sim, faz parte da natureza. Mas a justiça de dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Existe uma justiça da pedra que lhe é próprio, existe uma justiça dos vegetais, que a razão de ser é fazer a fotossíntese, sim. E qual é a justiça do homem? Qual é o propósito do homem? Qual é o nosso propósito? Desenvolver a nossa potencialidade como homem, como ser humano, como integrado nesse cosmos. Cosmos vem de beleza, né? Deriva a palavra cosmético, né? A beleza, nos entregarmos à beleza do universo. Muito bem. Ainda dos gregos sobre a ética. A justiça no indivíduo, segundo Platão e Aristóteles, o seu discípulo, né? Porque veja que é uma corrente, né? No período auge da filosofia grega, né? Entre mestres e discípulos, né? De Sócrates passa para Platão, que é mestre de Aristóteles, e eles fundam, né? Centros de conhecimento. Platão funda a academia. Aristóteles, posteriormente, que é discípulo de Platão, funda o Liceu. E qual era a base daquelas escolas? Conhecer fundamentalmente o ser humano. E criar um meio para desenvolver as suas potencialidades. Gente, é isso que a gente faz aqui também. Nós consolamos, nós ensinamos a doutrina, mas verdadeiramente a nossa razão de ser é extrair o máximo da potencialidade humana. Que o homem se reconheça como tal. Para Platão, isso envolve a harmonia das partes da alma sob a guia da razão. Para Aristóteles, a virtude que regula as interações sociais e pessoais, promovendo o que ele chamava de eudaimonia. Eudaimonia. Se a gente for procurar direto, o que é eudaimonia? Se associa à felicidade. É sinônimo de felicidade. Sim e não. A felicidade está incluído, mas eudaimonia é muito mais abrangente do que simplesmente a felicidade. Em ambos os casos, a justiça está profundamente conectada com a ética, refletindo uma vida de virtude e de equilíbrio. E aí esse conceito da eudaimonia, o conceito é central na filosofia de Aristóteles. Aristóteles dedica grande parte da sua obra ao estudo da felicidade, ao estudo da eudaimonia. Traduzido como felicidade, como bem-estar, como florescimento. No entanto, essas traduções não capturam completamente o significado profundo e abrangente do termo em seu contexto filosófico. A eudaimonia para Aristóteles é a realização plena do potencial humano. É feliz aquele que se realiza plenamente no desenvolvimento do seu potencial. E nós temos um potencial infinito. Nós somos deuses. Jesus afirmava isso: vós sois deuses. Vós tens o poder da criação. André Luiz, né, em Evolução em Dois Mundos, nos fala da cocriação no mundo menor. Nós somos criadores. A Solange falou aqui na prece, nós somos os artífices dos nossos destinos. Só que quando é que a gente age dessa forma? Quando é que a gente está consciente de que tudo que nos acontece somos nós mesmos que criamos? Ou hoje, ou no passado. Presente, passado e futuro, eles se conectam nessa lei de responsabilidade, nessa lei de causa e efeito. A lei do karma não é uma lei punitiva. É uma lei
de justiça, de equilíbrio. Ai, meu karma, meu Deus. Não. Karma é abençoado. É equilíbrio. Toda vez que a gente se afasta dessa grande corrente evolutiva, vem o karma e nos dá um tapinha na orelha. Diz assim, volta, filho. É isso. Volta. Volta para o caminho. A eudaimonia, então, recapitulando, né? É um estado de bem-estar completo e duradouro. E por isso que ele difere da felicidade. Eu, Solange, fico feliz quando o Inter ganha, que tu não tem ideia. Ah, isso é eudaimonia? Claro que não. Porque no outro jogo eu já fico triste de novo. Então, é muito mais abrangente do que essas coisas superficiais. Isso está mais associado aos pequenos prazeres, que são efêmeros. E que muitas vezes a gente gasta a vida toda correndo atrás dos pequenos prazeres. E jamais da eudaimonia, jamais da felicidade plena, como nos dizia Aristóteles. Muito bem. Características dessa eudaimonia. Ela é duradoura. O prazer, ele é efêmero. Ele vem e acaba, ele é fugaz. A eudaimonia, essa felicidade, ela é duradoura. Não é uma sensação passageira, mas um estado contínuo de bem-estar. Ela é autossuficiente. A eudaimonia é completa por si mesma e não depende de fatores externos. E aqui é uma grande chave. A maioria de nós associa essa pseudo-felicidade, esse pseudo-prazeres com coisas externas. Acabei de brincar aqui, eu sou feliz quando o Inter ganha, né? Eu sou feliz quando alguma coisa acontece de forma exterior. O estoicismo, que é uma outra corrente filosófica, diz que nós jamais devemos centrar a nossa felicidade em algo que não dependa da gente. O que depende de nós e o que não depende. E aí a grande questionamento, quando alguma coisa, talvez uma atividade profissional, ou às vezes num relacionamento, né, somente assim, deu errado, deu alguma coisa errada. A grande pergunta é, eu fiz o meu melhor? Porque isso depende da gente. O que não depende da gente, não depende. E eu não devo sofrer por aquilo que não depende da gente. Mas devo me envolver o máximo naquilo que depende da gente. E nós temos que ter a sabedoria de saber a diferença daquilo que depende da gente e daquilo que não depende da gente. E muitas vezes a gente centra a nossa felicidade, em coisas que não dependem da gente. Outra característica é racional, porque baseia-se na atividade racional da alma, guiada pela virtude. Aristóteles, né, ele sempre traz em mente que o desenvolvimento do potencial humano está associado ao desenvolvimento das virtudes. E a virtude essencial, por excelência, é o amor. Em outras palavras, se atinge a eudaimonia através da prática do amor. Amor pleno. Amor sem limitações. Amor sem individualismo. E nós temos seres, assim, em todas as religiões que se desenvolveram, que chegaram ao estágio da autorrealização através da prática do amor. A gente pega, né? Sei lá, a irmã Dulce, a gente pega o Chico, a gente pega tantas e tantas pessoas, assim, dependendo da religião, que a gente vê um brilho nos olhos, uma energia, uma força que não se reflete na força física, né? A irmã Dulce, aquela coisinha frágil, aquela coisinha... E aquela mulher tinha uma energia, tinha uma coisa, aqueles olhos chispavam.
é a tradução do amor. É isso que Aristóteles dizia com eudaimonia. É isso que ele dizia que nós devemos buscar. Então, quando a gente está falando em justiça, só para fazer o link com o capítulo óbvio, né? Bem-aventurados aqueles que têm essa fome de equilíbrio, essa fome de ética, essa fome de autoconhecimento, essa fome de autodisciplina, essa fome de autorrealização, porque estes serão saciados. Então, a gente falava dessa interconexão entre karma e dharma, né? Para usar uma linguagem hindu, a gente poderia perfeitamente colocar lei de causa e efeito, lei de evolução e justiça no meio, né? Essa interconexão, né, entre esse fluxo universal da evolução e também da lei de causa e efeito. E a gente vai falar um pouquinho, né, desse sofrimento. E aí vamos buscar amparo, né, em plenitude. Joana de Ângelo, né, psicografado pelo nosso querido Divaldo, onde tem um capítulo extenso que nos fala sobre o sofrimento. Então, Joana diz que o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento e que lhe apresenta como um adversário. O sofrimento é um adversário. Em todas as épocas, ele vem travando essa luta, essa batalha, para se eximir da dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais ele exaure forças e ânimo e o equilíbrio, tombando depois em graves aflições. Essa luta humana contra o sofrimento. Passar incólume pelo sofrimento é a grande meta, né, que todos perseguem. Ainda, Joana definindo esse sofrimento. Diversas escolas filosóficas e doutrinas religiosas estabelecem alguns métodos mágicos, métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão das mais bárbaras flagelações, cilícios, holocaustos, promessas, oferendas, procurando negar o mundo e odiá-lo, a fim de que com essas atitudes se acalmem os sofrimentos e agradem aos deuses ou a Deus. E aí ela vai dizendo que fugir, escamotear, fazer de conta que não existe, né? Botar para baixo do tapete, anestesiar o sofrimento, são métodos ineficáveis. Que tudo aquilo que eu procuro, eu quero fugir, isso eu não quero ver. Não. Métodos ineficáveis. Mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre como sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Nós não podemos fugir das nossas provas. E devemos entender as provas. Devemos buscar superá-las e nos fortificarmos com relação a essas provas. E quando a gente enfrenta bem uma prova, quando a gente consegue tirar o aprendizagem necessário de uma prova, a gente sai fortalecido. Todos nós aqui temos essa experiência, todos nós. Quem de nós já não teve esse sentimento de passar por uma crise, de passar por uma tribulação, de passar por uma prova e depois estou mais cascudo. Eu aprendi, eu estou melhor. É isso que Joana de Ângelo está nos dizendo. Pelo contrário, uma atitude corajosa, examinar o sofrimento, enfrentar o sofrimento, representa valioso recurso de lucidez como efeito terapêutico propiciador da paz.
Ó, prova. Estou aqui, ó. Estou aqui. Eu não vou fugir. Ela continua, que é essencial o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. É que os lutadores marciais chamam de centro. A arte marcial como uma arte filosófica. O lutador é aquele que sabe e está no seu centro, no seu comando. Voltando lá para os gregos, é quando a minha consciência está elevada, está lá em cima. Esse é o meu centro. O essencial, diz Joana de Ângelis, é o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. O que se consegue através do treinamento, pela meditação e pela oração. Estar no meu centro é estar conectado. E como é que eu faço isso? Orando. Meditando. O que nos dizia o mestre? Orai e vigiai. Não é isso? Ora e vigia. Vigia o quê, hein? É olhar para fora? Não, é olhar para dentro. O vigiar não é para fora, o vigiar é para dentro. Vigia é o autoconhecimento. Que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Conhecer-se na condição de espírito imortal, nos diz Joana. Em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento. Não há lógica, a gente não consegue de jeito nenhum entender sofrimento, entender aflição, se a gente não viver o conceito da reencarnação. Olha, eu não falei conhecer o conceito da reencarnação. Conhecer todos nós aqui conhecemos. Todos nós aqui sabemos, existe vida depois da morte, que eu vou encarnar. A gente vive de acordo com isso, esse é o desafio. E eu vou dizer, eu não falo por você, não falo por mim, a gente não vive de acordo com esses conceitos. Porque isso é um conceito atemporal. A morte não existe. A morte não existe. Eu passo de um estado para o outro e volto para esse estado. Com que objetivo? De evoluir, de aprimorar. Aí eu começo a enxergar toda a vida diferente. Assim, puxa, o que a vida quer me dizer com essa prova? O que a vida está me passando com essa prova? O que eu tenho que aprender com essa prova? E não entender essa lógica que essa vida ela tem início, meio e fim, ou esse estágio que a gente está vivendo, e que terão outros, e centrar toda a nossa busca por prazer ou fuga do sofrimento somente nesse período, é utópico. Não é verdadeiro. Então, a real evolução, a real vencer o sofrimento, está associado a vivenciar o conceito da vida contínua. Continua Joana de Ângelis, mencionando aí Buda, que ele ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Não é fugir do sofrimento. Veja que lá na introdução ela diz, não é fugir, é superar. Buda classificava o sofrimento da seguinte forma. São uns termos assim que às vezes não está muito acostumado. O sofrimento do sofrimento, que ele tanto pode ser físico ou mental. O sofrimento da impermanência. O sofrimento resultante dos condicionamentos. Então ele classificava em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro, o sofrimento do sofrimento. Então ele dizia que é manifestado pelo estado de desequilíbrio, conhecido como doenças. O primeiro estágio é as doenças. E aqui Joana enfatiza físicas e psicológicas.
sofrimento pela doença. E se a gente vai conversar, né, com pessoas que militam na área da psicologia, né, da psiquiatria, nós vivemos uma epidemia dessas doenças mentais. Epidemia de depressão, de crise de pânico, de outras tantas doenças mentais, cuja razão é única: desarmonia. A gente volta lá para os gregos, volta para o conceito da justiça individual, volta para a ética, que é a harmonia. Estar em harmonia é estar em sintonia com aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A doença é resultado do desequilíbrio energético, olha o que Joana diz, energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. O efeito energético sobrepõe-se ao efeito físico. A gente vê tantos casos, desde os casos mais simples, é todo mundo gripado. Tá, tu te vacinou? Não me vacinei. Energético. Energia. Os micro-organismos causam fraqueza física e mental. Veja que tem uma parte que eu dei uma pulada, que ela fala desses vírus e desses micro-organismos, tanto físicos quanto mentais, favorecendo o surgimento de doenças por falta de restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo, as doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo e do desgaste natural. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritação, da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo e o sistema nervoso com vibrações deletérias que bloqueiam as áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das doenças, das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que aqui e ali se instalam. As tensões físicas e mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Então, essa primeira atribuição, o primeiro grande bloco das causas do sofrimento, atribui as doenças, tanto físicas quanto mentais, e atribui essa questão da geração dessas doenças a essa questão de vibração emocional, vibração energética. Aí o segundo grande grupo, ele fala da impermanência. Olha só. E Joana relata aí que ele começa falando do prazer que gera sofrimento. Olha que coisa paradoxal. O prazer que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. Aí estão os vícios sociais e morais, estiolando vidas, produzindo lassidão dos sentidos
e a médio ou longo prazo conduzido pela loucura. Da mesma forma que existe toda essa epidemia, né, dessas doenças mentais, de depressão, também existe uma epidemia de pornografia. Que os nossos jovens, não só jovens, que todos nós estamos expostos. E mergulhar nesse mundo mental gera muito sofrimento. Essa busca incansável por esse prazer, que dura tão pouco, e logo o indivíduo quer mais, e mais, e mais, que é próprio dos vícios, de todas as drogas. É o sofrimento da impermanência, o prazer que gera sofrimento. E depois, Joana de Ângeles nos coloca que Buda classificava também o sofrimento do condicionamento, que a escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força como relevante para a vida. Então, essa busca do poder transitório. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física derivada do condicionamento doentio dos grupos sociais e dos indivíduos promove sofrimento que poderiam ser evitados. Vocês já perceberam que nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Mas olha, aquilo, o paraíso é lá, né? Todo mundo está sempre bem, está sempre maravilhoso, né? Está sempre poderoso, está sempre isso, está sempre aquilo. Sofrimento do condicionamento. Essa busca imediata e arriscada pelo vulgar, pelo promíscuo, pelo poder transitório. Eu preciso conseguir aquele cargo na empresa. Eu preciso ser reconhecido por isso. Eu preciso daquela casa. Eu preciso daquele carro elétrico, último tipo. Eu preciso ser amado por aquela mulher, por aquele homem. Condicionamento. Mas eu não consegui o cara. Mas eu não consegui aquela casa. Mas eu sofro. A irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, caso não possua fatores defensivos, reagentes, que procedem da sua conduta mental e moral edificante. E aqui Joana sempre coloca mental e logo em seguida a tasca, e moral. É a busca das virtudes lá de Aristóteles. Essa busca incessante por nós desenvolvermos as virtudes. A essencial é o amor, mas existem tantas outras mais básicas e que funcionam como se fosse uma escada para nos conduzir. A começar pela gentileza, pela generosidade. Generosidade. O que é ser generoso? A gente, o generoso é aquele que dá alguma coisa. Não. Generoso está associado a gerar. É aquele que gera para dar. Aquele que se melhora para dar. Aquele que busca tudo para dar. E essa, né, é um outro grande paradoxo. Mas se ele der tudo, ele fica pobre, né? Olha a nossa visão, né, mesquinha, egoísta das coisas. A verdadeira fortuna, como diziam os gregos antigos, ela tem esse paradoxo. Quanto mais tu dá, mais tu tem. Todas as coisas importantes da vida funcionam com essa mecânica, porque é a mecânica da unidade. Quanto melhor, canais nós somos, mais flui através de nós. Isso é ser generoso, gerar para dar.
Funciona com amor, quanto mais amo, mais amor eu tenho. Quanto mais conhecimento eu dou, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais amizade eu dou, mais amizade. Tudo é assim. Mas o que quer o nosso modelo mental egóico? Eu quero preservar. Né? Eu quero que essa pessoa se relacione só comigo. Não pode ter amigos, não pode ter outra coisa, não. Meu ciúme. Toda vez que eu tento aprisionar, eu perco. Absorvendo-nos e impregnando-nos desses fatores negativos, os sofrimentos apresentam-se inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos e mentais. Aí tem mais sobre origem, sobre emoções, sobre questões kármicas, né? Que o determinismo é inevitável apenas em alguns aspectos, que é o nascimento, a morte, a reencarnação, e o resto tudo depende da gente, tudo depende de nós. Ainda sempre as origens, o nosso tempo está acabando, eu quero dar um pulo mais, falar sobre a cessação do sofrimento. Quais são esses meios eficazes de cessação do sofrimento? De novo, todos esses slides aqui estão embasados na obra lá de Joana de Ângeli, Plenitude. Na condição da enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra-se diversos meios eficazes. A cura real somente se concretizará se a terapia lhe extirpar as causas. A fim de que possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência. Aí é que está. Despertar a nossa consciência para quem realmente somos. Para aquele nosso ponto central, que é o nosso espírito, esse ser imortal. Responsável, capaz de remontar as origens, analisá-las e trabalhá-las com o direcionamento necessário. Educar a mente, disciplinando a vontade. Essa é a chave. Como é que eu cesso o sofrimento? Educar a mente, disciplinando a vontade. Constitui o passo inicial para extinguir as causas das aflições. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável. Como é que eu cesso o sofrimento? Educando a mente, disciplinando a vontade e amando. O amor dulcifica o ser. Incita-o às atitudes edificantes da vida. Então, nosso tempo está estourando, né? E o tema ele é fascinante porque é o tema da nossa vida. A gente está falando de sofrimento, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de ética, a gente está falando de aflorar o melhor em nós. E toda vez que a gente consegue aflorar esse melhor em nós, nós estamos, porque estamos todos conectados, influenciando todos aqueles que estão à nossa volta. Então, a nossa maneira de contribuir na grande obra do Pai, na grande obra que é o universo, é através da nossa reforma íntima, da nossa melhoria. Então, que isso sirva como tema para as nossas reflexões, né? Não só desse dia, dessa semana, e que a gente consiga tirar desse aspecto mais teórico e aplicar na prática do nosso dia a dia, né? Que sejamos todos abençoados, né, por Jesus, né, por essa falange espiritual, né, que sempre está junto com Ele e que nós podemos acessar a qualquer momento através do nosso pensamento. Que saibamos fazer. O nosso agradecimento ao João Miranda pela explanação desta manhã, pelas reflexões e que, como ele diz, que possamos
colocar em prática e ampliar esta nossa consciência. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a oportunidade destes momentos de estudo, do tratamento que aqui recebemos e desta doutrina tão esclarecedora e, acima de tudo, consoladora, que nos encaminha para a nossa responsabilidade e que saibamos usá-la da melhor forma possível. Obrigado por esta manhã, obrigada por tudo. Pedimos licença aos amigos espirituais que estiveram conosco para que possamos terminar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Até domingo que vem, que aqui nos encontraremos.